E hoje nós vamos começar atendendo a pedidos. Um inscrito pediu para que eu pudesse falar do NCRA11, que é um fiagro bastante pequenininho em termos de patrimônio, mas tem alguns pontos positivos e eu estou considerando meio fora do radar. Até mesmo para procurar matérias para trazer para vocês aqui. Eu não consegui encontrar muita coisa. Então nós vamos focar mais na questão do relatório gerencial, do que o gestor deixa para nós. Aí vamos entender qual é o segmento que ele está mais exposto dentro do agronegócio, como que é a sua carteira. Tem um probleminha só de inadimplência com um ativo de CRA, mas a gente vai conseguir aqui nesse vídeo ficar mais atento sobre essas questões. E com isso você vai conseguir, claro, ter uma carteira de investimentos muito mais rentável, porque você vai o quê? Acumular conhecimentos, tá? Então vamos lá, NCRA11 aqui, que ele é um da NextCap, que é a sua gestora. E perceba, hoje custando R$ 7,23, veio com uma queda ali bastante agressiva, menos 30% nos últimos 12 meses, né? Já chegou a custar R$ 10,30, essa é uma queda mais ou menos generalizada para todo mundo. A gente dá uma olhada nos outros fiagros que são mais famosos, né? O que tem um patrimônio maior, como por exemplo o XPCA, o RZAG, o SNEG, o KNCA e o FGA, todos aí apresentam uma queda. Eu não sei se vocês observam aqui que é uma queda mais acentuada quando a gente fala de setembro de 2024 até a presente data. Até então eles estavam caindo de uma forma mais leve devido ao quê? Crises climáticas, mercado do exterior, a quebra de safra do mercado do agronegócio, essas dificuldades que geralmente são mais cíclicas, que estávamos enfrentando um momento, final de 2023 e início de 2024, mais desafiador. Então veio o quê? Veio um cenário agora desafiador no sentido econômico brasileiro, que é o desincentivo dos investidores aqui com a nossa bolsa de valores. Por quê? Primeiro, lá fora está mais atrativo, a gente tem o dólar subindo forte, os criptoativos subindo muito forte, outros países emergentes como o Brasil com uma política econômica menos agressiva ou uma política econômica menos insegura, digamos assim, né? Então essa insegurança fiscal que nós aqui hoje estamos enfrentando, isso afasta os investidores da renda variável. Aqui, para dar uma segurada nisso e também para tentar controlar essa inflação desse gasto desnecessário e desenfreado do nosso governo com o dinheiro público, a gente tem que subir a taxa de juros para tentar segurar esse capital um pouquinho, mas isso fica ruim nos outros cenários, inclusive no cenário do agronegócio. Quando a gente tem um juros muito alto, fica difícil para a carteira de CRAs, para aquele produtor, para aquela pequena empresa, ou até mesmo para as médias empresas, pegarem uma dívida, pegar esse dinheiro emprestado via CRA e pagando isso mensalmente. Porque você vai ver na carteira de CRAs a taxa de juros que é cobrada. Então, se eu tenho uma taxa de juros muito agressiva, é difícil para o produtor ir lá incorrer no pagamento. Mesma coisa está acontecendo para os fundos imobiliários. A gente pode até dar uma olhada aqui no gráfico que a Genial deixa para a gente, que é um índice de fiagros que eles criaram, tá? Então agora a gente tem um índice de fiagros chamado IFIA. Então a gente tem uma comparação aqui com o IFIX, a gente percebe que eles vinham caminhando ali, até mesmo o IFIA, né, desempenhando mais positivamente, depois eles se inverteram, mas agora a gente vê essa queda abrupta nos dois cenários, inclusive muito mais forte no mês de dezembro de 2024. Mas, enfim, a gente vai conseguir ver um parâmetro mais projetivo, porque isso abre oportunidade de investimento também para quem sabe escolher os ativos, para quem tem uma carteira de investimento mais resiliente, para quem consegue, no meio dessas crises, no meio desse pessimismo todo, escolher ativos que são sólidos. A gente vai conseguir ver no NCRA se realmente é isso, né? Aqui, olhando pelo seu patrimônio, 47 milhões de reais é o seu patrimônio líquido. Então, é um fiagro muito pequenininho, porém ele tem 36 ativos na carteira. Então ele tem um patrimônio pequeno, mas já começa muito diversificado, tá? Quase 90% disso está alocado já no CRAs. Ele tem um resultado ali mais ou menos 140 do CDI, considerando o gross up,
tá? O gross up é considerando ali aquele imposto que você vai pagar. Então, aqui ele não desconsiderou o imposto, tá? Referente ao CDI, quando você faz ali o seu resgate. Tem poucos cotistas também, né? 8.700 cotistas. Tem uma liquidez também bastante pequena, 62 mil apenas. Então, ele está começando, mas está começando já diversificado, pelo menos, né? A gente for olhar esse pequeno fiagro numa rentabilidade desde o seu início, a gente percebe que ele perdeu sim para o CDI, ele perdeu para o IMAB. Até março de 2024, ele vinha batalhando freneticamente, ali, vencendo esses indexadores. Mas de lá para cá, somado essa crise do agronegócio, somado às crises climáticas, agora soma-se a ingerência fiscal, nós temos um cenário mais desafiador, com uma rentabilidade mais negativa. Mas não se atente a isso, não se apegue severamente a isso. Essa rentabilidade em queda foi porque a cotação caiu bastante, junto com um processinho de inadimplência que nós temos aqui na carteira, que já vamos ver, tá? Comparando ele com o Vegia, com o RZAG, com o KNCA ou com o Rura 11, ele performou um pior, né, de 2022 para cá. Sendo o VG com maior rentabilidade, segundo lugar o RZAG, KNCA, ele fica ali em quarto lugar, e por fim fica o Rura 11 também, com uma rentabilidade pior. E perceba, eles vinham todos caminhando juntos e também todos agora em queda juntos. Então você tem uma queda generalizada em todo o mercado do fiagro. Talvez não seja um problema deste fiagro em si, tá? E sim um problema mais abrangente, um problema macroeconômico, ou um problema mais regional, ou um problema do agronegócio em si, não especificamente daquele fiagro específico. Por que eu estou falando isso? Estou falando para você, quando analisar a sua carteira de investimentos, você ter ciência desses acontecimentos, né? Olha só, quando você compra, então, uma cota do NCRA 11, você está investindo em que, basicamente? 44% da carteira de CRAs dele, das carteiras de dívida, vamos pôr assim, dos boletinhos que os devedores vão pagando para o fundo, estão ali para revenda de insumos, e depois 10% para as cooperativas, 8% sucrocoleiro. Então a maior parte da carteira dele é revenda de insumos. Então essa revenda de insumos é um mercado dentro do agronegócio um pouquinho mais arriscado do que se a gente fosse comparar o setor sucrocoleiro com as grandes indústrias, né? Então nós temos que esse fiagro está mais exposto nesse segmento. A meu ver, a princípio, minha percepção pessoal seria melhor do que as cooperativas, que aqui tem 10%. Nós tivemos mais problemas relacionados às cooperativas do que na revenda de insumos no mercado do agronegócio. Então, estou te explicando isso para que você consiga fazer sua própria análise também. 80% daquela carteira está no CRAs, mas ele também tem cotas de outros fiagros, tem um bom caixa, 11%, né? E tem 7% em CRIs também, conforme de oportunidade dele se ir negociando aí, tá? O interessante é que, para agora, para esse cenário, com a elevação da taxa Selic, nós temos um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que ele tem o seu indexador 78% em CDI mais 5,16%. Então, você tem uma taxa Selic que sobe e o CDI acompanha a Selic, o CDI vai ficar mais caro, o fundo vai conseguir performar melhor, talvez ele consiga aumentar os seus dividendos ou captar mais dinheiro para poder diversificar a sua carteira um pouco mais. Outro ponto, dos CRAs dele, 53% são cotas sêniors, 47% cotas únicas, tá? Caso aconteça algum problema em algum CRA e esse CRA for de cota sênior, o fundo ele tem garantia do recebimento melhor do que se fosse uma cota subordinada. Então, se você for olhar aí na sua carteira, até mesmo para fundos imobiliários, você vai ver cotas sêniors, cota mezanino, cota subordinado ou cota única. A cota única que não existe essa diferenciação, todo mundo recebe igual. Esse aqui, ele tem maior parte em cotas sêniors, então ele tem uma certa segurança no recebimento, caso algo negativo aconteça com um devedor do CRAs, tá? Porque um devedor que tem um CRA, ele pode ser dividido em vários fundos, vários fiagros podem ter esse CRA. Então, eu posso vender uma pequena parte de um CRA
assim como eu posso vender cotas de fundos imobiliários ou cotas de fiagros também, mais ou menos, tá? Então ele está associado ao CDI. O ponto negativo é que talvez fique muito caro para o devedor pagar um CDI mais 5, CDI mais 8, por exemplo, e isso pode incorrer em inadimplência no futuro, não é o que está acontecendo, tá? Hoje, a gente olha aqui ele custando 7,23, vai te devolver um yield de quase 17%, então um yield bastante agressivo, né? Nesse último mês pagou 13 centavos, vinha pagando 10 centavos, agora ajustou ali o novo ano. Pode ser que esse dividendo continue, pode ser que ele aumente, porque aumenta a taxa Selic, tá? 30% de desconto você vai conseguir comprar ele agora, né? Porque ele está com preço-valor patrimonial de 0,7, então talvez seja oportunidade para algumas pessoas que vão ali galgar várias cotas aos pouquinhos para diversificar a carteira, mas entenda que ele é um fiagro muito pequenininho, ele tem um patrimônio líquido pequeno, mas já é diversificado. A gente olha aqui na carteira dele, tem bastante coisa na carteira dele, tá? Então ali, ou ele é IPCA mais 8 ou é CDI mais 5, mas a maioria da carteira deles, quase 80%, CDI mais 5, 10% IPCA, tá? Então veja que a gente consegue perceber, ó, que a gente tem o indexador, né? A gente tem, olha só, o ativo, o código, o indexador. O indexador, o que tá cobrando, né? CDI mais 8, CDI mais 5, né? A gente tem IPCA mais 9, então isso é a taxa de juros que é lá para o credor final, que ele vai pagar um empréstimo. Mesma coisa, se você fosse dono desse CRA aqui, você pagaria CDI mais 8,5. Bastante agressiva essa taxa, né? É um fundo ali que está cobrando um high yield, praticamente, né? Se é que posso dizer isso. A maioria das cotas a gente já falou que são únicas ou seniors, né? O que a gente tem aqui? A gente tem um certo conflito, porque quando a gente olha esse primeiro CRA aqui, o Castilhos, tá? Que já é antigo isso, já tá lá do final de 2023, a gente tem que o Castilhos, numa remuneração de CDI mais 8,5, então problemas para pagamento, né? Até com pedido de recuperação judicial. Essa empresa entrou em pedido de recuperação judicial porque está com problemas financeiros, e com esse pedido aceito, o fundo não pode, teoricamente, agora, nesse minuto, executar suas garantias, que é alienação fiduciária, penhor agrícola, aval dos acionistas para fazer outras movimentações, né? Então esse seria o único CRA da carteira do fundo que está com problema de inadimplência, tá? Mas só que ele ocupa uma grande fatia, né? 5,6% que está comprometido daquele pequeno patrimônio líquido, mas é apenas esse problema que a gente está enfrentando ali. Esse é um CRA de mais ou menos 70 milhões, mas o fundo só tem 2,6 milhões desse CRA na sua carteira. Dos males, o menor, né, pessoal? Não estou fazendo juízo de causa aqui, né? Estou apresentando esses dados, tá? E o que o fundo veio fazendo de estratégia para melhorar um pouquinho essa questão? Veja, primeiro ponto, só atualizando antes da gente entrar nessas mudanças, é que com essa distribuição de 10 centavos, antes de distribuir os 13 centavos, era 140% do CDI, desconsiderando o imposto, tá? Ou 129% do CDI nos últimos 12 meses, o que é uma taxa interessante, né? Aqui estava com a cotação um pouquinho mais elevada, então estava dando 11,8 de yield. Imagina agora, você conseguindo quase 17, né? Você conseguir arrastar isso e engolir o choro da inadimplência do CRA, e mesmo assim acumular as cotas, porque você tem um cenário mais projetivo para frente, não dá ali curto prazista. Para algumas pessoas isso é uma boa oportunidade, tá? É um jeito, uma estratégia de investir, ok? Esse resultado também é impactado pela quantidade de dias úteis. Então, se eu tenho um mês que tem menos dias úteis do que o outro, o dividendo vai ser menor porque é pago sobre os dias úteis. Mas aí o que ele fez? Ele usou caixa para poder completar esse dividendo e para poder também equilibrar ali os rendimentos, tá? Ele fez mudanças na carteira, conforme eu disse, para poder melhorar essa diversificação. Aqui, ele fez a aquisição de 700 mil de um CRA Vale do Tijuco, CDI mais 1, bem resiliente, bem mais seguro, né? Não tão agressivo assim, para deixar a carteira um pouquinho mais segura, com rating AA, né? AA pela S&P, tá? Depois ele fez o quê? Deu uma diversificada, vendendo um pouquinho outro CRA de 226 mil da usina Santa Fé também,
já comprando outras coisas na carteira. Então ele está movimentando essa carteira, está tentando fazer as mudanças necessárias para deixar a carteira um pouco mais segura, para tentar frear um pouquinho a queda dessas cotas, né? Aqui, conforme a gente já disse, 89% hoje do patrimônio está no CRAs, né? Então ele tem ali um pouquinho de caixa ainda que ele vai rentabilizando em cima desse caixa, até que a gente pode ver aqui, por exemplo, né? Então ele tem um portfólio investido ali, esses 437 mil reais que ele teve de rentabilidade via suas receitas em novembro, que é o último dado que nós temos, a gente percebe que 414 foi do CRAs e sobre caixa 40 mil reais ali da renda fixa que está rendendo o seu restante que está sobrando do seu patrimônio, né? Tem taxa de gestão, não tem taxa de performance, tem taxa de administração, aqui mostrando que ele utilizou um pouquinho dessas reservas aí, mas nada assim de interessante para ser relevante em comentar. Aqui ele tem outros 3 fiagros dentro da carteira dele, tá? O FGAA, o XPCA e o OIAG11, tá? Mas é uma pequena partezinha da sua carteira, ele não chega a ser a nem 1% de cada um deles, só para criar um giro, tentar no futuro, quando os fiagros tiverem uma elevação na sua cotação, ele vende isso aí com lucro, rentabiliza para o próprio fundo e com isso ele também consegue uma diversificação, tá? Não só ele que está sendo negociado a bons preços ou descontados, né? A gente tem vários outros aqui, como o Rura 11, o VGI, o RZAG, FGA, CPTR, BRTA, BBGO e o EGAF, todos abaixo do seu valor patrimonial, mas tem que tomar cuidado para investir. Tem uma playlist aqui só de fiagros para você ver a análise que eu faço sempre deles, inclusive pedidos dos inscritos aqui. Então você vai conseguir ficar super atualizado na sua carteira de fiagros, vendo os vídeos daqui sobre essa classe de ativos que eu sempre trago para nós podermos discorrer aqui de forma bastante tranquila, tá, pessoal? Então esse é o NCRA11, tá? Um fiagro ali pequenininho, 47 milhões, mas está pagando hoje um yield muito agressivo. Por quê? Porque ele tem uma carteira com high yield, mas também está com valor descontado na sua cotação, tem um probleminha de um CRA que está inadimplente, mas isso aí já está sendo resolvido pelos advogados, está com recuperação judicial, coisas normais que a gente enfrenta aí no dia a dia como investidor, assim como tem fundos imobiliários, assim, com ações também que tem coisas que a gente nem sabe e tal, mas enfim, esse é o risco da renda variável, você aceitar ter esse risco, sofrer esse risco, mas garantir uma rentabilidade com um yield de 18%. Então você tem que escolher aonde que você vai ali perder um pouquinho, né? Tem gente que perde um pouquinho na segurança para ter uma rentabilidade, tem gente que perde na rentabilidade para ter mais segurança, tá? Faça esse equilíbrio na sua carteira, seja um investidor mais tranquilo, beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia um tema totalmente diferente, você vai conseguir ser um investidor cada vez melhor. Comenta para mim sobre o NCRA11, você já conhecia, tem na carteira? Vou ficar feliz em responder o seu comentário, eu respondo todos os comentários aqui, tá? Sempre procuro levar informação para vocês, tirar todas as dúvidas para a gente poder investir de uma maneira bem clara e eficiente, tá, pessoal? Aqui hoje você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e eu te vejo no próximo vídeo, até mais.